Conferência número 27, Técnica para dissolver o eu, os detalhes. Essa conferência se intitula A Morte, porque quando o estudante se decide a morrer psicologicamente, ele sai do círculo de amigos, ele começa a sair do círculo de amigos e até os próprios amigos chamam, os familiares chamam para festas e ele não quer ir mais. Daí acabam falando, não, esse daí é um morto, esse daí não se diverte mais, não quer saber da vida. Todos nós, todos os seres humanos, possuímos uma essência, ou Buddhata, o nome dela, ou alma. Essa essência, ela está aprisionada em cada defeito psicológico, em cada agregado psicológico que temos. Esse defeito não deixa essa consciência se liberar, não deixa ela se manifestar espontaneamente, aprisionando e tornando todos os seres humanos escravos desse ego. Quando o estudante ele se decide a morrer psicologicamente, ele começa a liberar essa essência, essa Buddhata, que mais tarde ficará mais clara e nos dará fortalecimento e forças para poder avançar e empreender esse trabalho interior, esse trabalho esotérico. Vamos explicar agora sobre a técnica para dissolver o ego e a técnica dos detalhes. O ego é como se fosse uma árvore. Esse ego ele é desse tamanho porque ele tem as raízes grossas que irão sustentar essa árvore, esse ego. Essas raízes grossas, as maiores que tem, são os 7 pecados capitais, os eus causa, como a preguiça, a cobiça, a luxúria, o orgulho, a ira, a gula e a inveja. Dentro desses 7 pecados capitais, existirão outras raízes menores, que serão as que irão dar o alimento a essa árvore. Então, dessas grandes existirão umas secundárias e dessas raízes secundárias vão existir umas raízes menores, bem pequenas, bem pequenininhas, como se fossem pelinhos. São essas pequenas raízes que irão nutrir a árvore. As maiores sustentam de grandes ataques, como um vento para não derrubar aquela árvore. Porém, as que nutrem são as raízes pequenas. No nosso caso, quem nutre o ego são os nossos pequenos detalhes de manifestação desses eus causa. Como a preguiça, ele tem milhares e milhares de detalhes onde se manifesta a preguiça na hora de deitar, na hora de levantar, a preguiça de ajudar alguém, a preguiça de fazer alguma comida ou a forma de como a gente fala. Temos preguiça para tudo. Então esses são os pequenos detalhes que vamos começar a trabalhar e quando começamos a eliminar esses detalhes da preguiça, detalhes da cobiça, cada vez que estamos desejando, estamos cobiçando e aí cada desejo é uma cobiça. Então desejo dormir, desejo comer, desejo conversar, desejo me mostrar, desejo conquistar, desejo assistir TV. Cada detalhe irá alimentar o eu da cobiça e o ego. Assim como os detalhes da luxúria, tem o eu da fornicação, o eu do orgasmo, temos o eu da masturbação, o eu homossexual, o eu do sexo anal, oral, a pedofilia, temos o eu da prostituição, do adultério, da infidelidade, o eu conquistador, o eu papai, o eu mamãe, o eu família, o apego. São diversos detalhes da luxúria. Cada pequena manifestação irá alimentar o grandão que é a luxúria. Cada vez que estamos olhando, estamos alimentando os olhos da luxúria. Assim é com o orgulho, assim será com a ira, que temos a impaciência, a raiva, a intolerância, detalhes de eu vejo alguém já fico impaciente, da antipatia. Então, cada emoção, cada pensamento ou vontade de fazer, falar,
estamos alimentando os grandes efeitos que Zeus causa. Então a técnica é a autoobservação, onde vamos aprender a observar os 3 cérebros, que é a mente, coração e sexo. Ou seja, vamos aprender a observar a mente, os nossos pensamentos, quem está pensando, qual desses detalhes está pensando, quem está sentindo e quem está mexendo com toda a nossa reação, o nosso instinto e fazendo com as palavras e com as obras. Toda essa energia é a energia criadora sexual que irá alimentar o ego. Ele se robustece por cada detalhe. Se nós deixamos de fazer esses detalhes, de robustecer esses detalhes, estaremos tirando o alimento do ego e ele vai começar a morrer, se tornar cada vez mais fraco, e aí a consciência consegue avançar. Depois da autoobservação, nós precisamos suplicar a nossa Mãe Divina particular. Essa nossa Mãe Divina faz parte da consciência livre e ela está encarregada de dissolver o ego. Então, cada detalhe que acabamos de descobrir, precisamos suplicar a nossa Mãe Divina para que elimine. Mãe Divina, elimine esse defeito. Mãe Divina, mata esse eu que está desejando, mata esse defeito que está pensando, que está criticando, esse defeito da impaciência. E vocês podem imaginar a Mãe Divina eliminando o defeito, o eu psicológico, e vocês vão imaginar ela está desintegrando com uma lança, tá? Então, a imaginação é muito importante porque através dela podemos criar. Então, observei o defeito, suplico a minha Mãe Divina particular para que elimine e imagino esse processo. A pessoa que quer se liberar, se ela quer ser resgatada do desastre que está se aproximando, é necessário que pratique a morte psicológica, que é a morte em marcha. Cada detalhe que irá estar vendo, está descobrindo, deverá pedir morte. E quando vamos eliminando esses efeitos, a consciência terá mais força e poderá nos mostrar o seguinte passo, que é o desdobramento astral. Com o desdobramento astral, podemos investigar e podemos ter uma noção e umas orientações do próprio ser para continuar o caminho, para continuar o nosso trabalho interior. Para concluir, vamos dar um exemplo de como se manifestam os eus em detalhes. Vamos colocar este exemplo. Uma menina, uma jovem, ela vai pedir para a mãe para ir para uma festa. E a mãe dela diz não vai ficar em casa. Automaticamente essa menina, ela vai reagir, vai se ofender, vai começar a insultar, a justificar, vai querer agredir, debater. Pensamentos que irão surgir vai ser de ira, de irritabilidade, vai existir a intolerância, vai existir querer brigar, querer discutir, justificar essas emoções. Outros pensamentos serão a projeção. A menina vai projetar, vai pensar que estará fazendo um namorado na festa, irá se divertir, irá beber, irá fumar, sente inveja por isso, sente luxúria. Os eus da luxúria e da ira protestam porque queriam estar lá. A ira se robustece, né? Porque o ódio é onde ele gosta de estar. Existem desejos de querer fugir, querer discutir, querer dar um jeito, convencer. Começa a falar por que eu nasci nessa família, que mãe cruel que eu tenho, por que não morre essa velha. Então, por que não perguntei para o meu pai? Eu vou fugir, vou na festa mesmo assim. Porque os eus dos desejos, da luxúria, principalmente da luxúria, da festa, querem participar, e daí começa toda essa frustração.
Depois lhe dá medo fazer aquilo e continua sofrendo. Depois de vários dias, já passaram todos esses detalhes. Depois de vários dias, a pessoa continua sentindo ódio, raiva e não perdoa. E aí o eu acabou se robustecendo por esses pequenos detalhes. Então existem muitos exemplos. A nossa vida é o exemplo. Na hora que acordamos até que vamos deitar, depois de um dia inteiro de trabalho, de atividades, está cheio de detalhes onde podemos eliminar, descobrir e eliminar. Esta conferência, ela é muito prática. Ela é 100% prática e podemos vivenciar a eliminação dos detalhes do ego nessa prática, a autoobservação e a súplica à nossa Mãe Divina.